E hoje vamos com um recheio de sucesso. É preparar e surpreender porque o sabor é incrível. Mousse tipo Kinder Bueno. Trouxe na versão para bolos de pote, mas você pode utilizar em vários preparos. Ao longo do vídeo dou muitas dicas sobre isso. E, gente, se você tiver os ingredientes para essa receita, faça esse recheio ainda hoje. Se não tiver encomenda, faça meia receita, que eu te garanto que você vai se surpreender. Esse é o recheio que eu cheguei mais aproximado do chocolate Kinder Bueno mesmo. Então, te garanto que vale a pena você ficar até o final. Agora sim, bora pro vídeo. E para essa receita eu vou utilizar uma caixa de leite condensado, a tradicional de 395 gramas, uma caixa de creme de leite, o de 200 gramas. E, gente, sempre utilize ingredientes de boa qualidade para o resultado final do seu recheio ficar melhor ainda. Por enquanto, a base desse recheio é somente isso. E vou levar para fogo médio, preciso mexer sempre até atingir o ponto que eu quero. Sempre me preocupando com o fundo e laterais da panela para não queimar. E esse recheio eu vou deixar no ponto bem firme. Como eu falei que eu vou dar dicas para vocês, então eu já vou mostrando. Mas esse recheio você pode deixar no ponto que você preferir. Você pode até fazer docinhos com essa base. E o ponto que eu vou deixar é esse: eu passo a minha espátula, faz um caminho que volta rapidamente, eu ergo o recheio na espátula, ele cai em pedaços e faz montinhos sobre ele mesmo. Aqui tô deixando mais firme porque eu quero mostrar o primeiro ponto desse recheio para vocês, caso você queira utilizar em um bolo festivo. Mas se vocês forem preparar bolos no pote, sobremesas, copo da felicidade, você pode tirar um ponto antes, não precisa chegar nesse ponto. E com o meu fogo desligado e o meu recheio ainda quente, eu vou colocar 150 gramas de chocolate. Ele precisa estar bem picadinho, caso você mesmo pique aí o seu, para ele derreter com facilidade. E sei que vocês vão me perguntar, tem que ser o chocolate nobre? Sim, gente, por conta do nome do recheio e também se você utilizar a cobertura vai ficar muito doce. E vou utilizar 2 colheres de sopa de Nutella. E lembrando, tá? Aqui no vídeo eu tento falar as medidas assim, colheradas, para tentar ajudar quem não tem balança. Na descrição fica tudo disponível em gramas para vocês. E se você ficar na dúvida, faço em colheradas, xícaras ou em gramas? Sempre em gramas, sua receita tem mais precisão e também te ajuda na precificação. E agora é só misturar até ficar homogêneo. Feito isso, é só transferir ele para um outro recipiente, colocar um plástico em contato de toda a superfície para assim evitar a película e deixar esfriar totalmente. Se é para bolo festivo, eu deixo esfriar em temperatura ambiente. Se é para sobremesas, bolos no pote, se eu quiser acelerar o processo, aí sim eu posso colocar na geladeira. Por que isso? Para eu não mexer totalmente na estrutura desse recheio quando eu coloco ele na geladeira e depois eu mexo com a colher. Meu recheio já esfriou totalmente e aqui eu já tenho um brigadeiro tipo Kinder Bueno. O sabor do chocolate mesmo aqui já fica bem intenso. E como eu falei, deixei no ponto para mostrar para vocês se for para um bolo festivo. Que eu acho que é o mais difícil, né, gente, de se deixar. Agora, como eu vou preparar a mousse, eu vou mexer ele um pouquinho para eu mexer na estrutura dele. E para mousse, vamos precisar de 250 ml de chantilly. Precisa estar bem geladinho, assim como recomenda o fabricante. E utilize um de boa qualidade para deixar o seu recheio mais saboroso ainda. E vou colocar para bater na potência máxima da minha batedeira, até que ele fique bem firme, vai ficar poroso. Se fosse para decorar um bolo, não daria certo. Ele vai fazer um buraco no meio com o batedor. Até ficar nesse ponto bem firme, ali já fez o buraco que eu falei pra vocês. E agora eu vou colocar o meu recheio aos poucos pra não forçar a minha batedeira.
E lembrando que o meu recheio aqui precisa estar totalmente frio, senão a função do chantilly aqui não acontece. Se ele está ainda morninho, vai derreter meu chantilly. E nesse caso, a função do chantilly é agregar ar, deixar o meu recheio bem leve, para assim ser considerado uma mousse. E aqui, se você quiser mudar a ordem, colocar o chantilly no recheio, é da mesma forma, tá? Aos poucos, para assim você colocar bastante ar. Dessa forma, você consegue colocar muito mais ar. E se você for fazer a mousse para um bolo festivo, eu aconselho você fazer dessa forma. Aqui eu fiz na batedeira, porque eu estou utilizando para bolo no pote. E também, né, gente, senão não tem braço que aguente. E vocês viram que eu sempre vou limpando a tigela e a potência que eu utilizo aqui é a máxima, mas eu vou aumentando aos poucos. Coloquei todo o meu recheio, agora é só deixar misturar tudo muito bem. E sempre limpando a tigela, não mostrei todas as vezes aqui para não ficar repetitivo, mas limpei várias vezes. E a mousse já está prontinha, desse mesmo jeito já fiz as montagens do meu bolo no pote. Mais informações sobre essa montagem vou trazer no próximo vídeo. E o rendimento desse recheio foi 850 gramas. Pode ser congelado, mas se você precisar, eu sugiro que você congele somente o brigadeiro e depois agregue o chantilly. Porque quando a gente congela, preparo com chantilly, ele pode sorar depois. Validade dele congelado é 90 dias e só do recheio 10 dias, sempre mantido em refrigeração. E aqui ele tá bem molinho ainda, porque eu bati e mexi na estrutura desse recheio. Como eu falei, se você quer mais estrutura na mousse, faça ao contrário do que eu fiz. Mas eu deixei ele um pouquinho na geladeira para mostrar que ele fica mais firme sim. E sobre rendimento também, eu fiz 7 potes de 250 ml com essa quantidade de recheio. E, gente, eu estou utilizando luvas em uma mão só porque minha mão tá machucada. A gente que trabalha com confeitaria, utilizamos a luva em pouquíssimos casos. E um deles é esse, tá? A gente que trabalha mesmo nessa área, a gente precisa ter as unhas curtas, lavar sempre a mão, porque as luvas, às vezes, ela traz risco pra gente e para o cliente também. E aí, gostaram da receita de hoje? E se você já prepara esse recheio de Kinder Bueno, compartilhe aqui com a gente, eu gosto muito da interação de vocês e troca de experiência também. E no próximo vídeo vou compartilhar a montagem, como eu faço para me referir a esses chocolates de sucesso, bombom, do jeitinho que eu gosto de preparar, tá, gente? Então, eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!